Bom, vamos lá para a nossa terceira aula aqui do curso de Psicobranding, segunda aula do bloco que fala sobre o cérebro, que traz para a gente aí os conceitos relacionados ao nosso comportamento e como esse comportamento se dá a partir pela perspectiva do cérebro, dos padrões, enfim, de como o cérebro opera para garantir nossa sobrevivência. Foi isso que a gente viu na última aula. Se você não assistiu ela, assiste, ela é bem importante para a gente compreender os próximos passos aqui na conceituação de cérebro e de como as marcas e os negócios operam, né, a partir do comportamento, da observação do nosso cérebro. Nessa aula, a gente vai falar sobre a estrutura funcional do cérebro. Eu vou fazer umas de professor de biologia aqui, resgatar os tempos de colégio, e para a gente ter uma noção básica da estrutura do cérebro, de como ele funciona, de quais são as suas partes, de maneira funcional, tá? A gente vai olhar para a funcionalidade do cérebro, porque é importante ter essa noção muito clara, porque a partir dessa compreensão das funcionalidades em partes do cérebro, a gente consegue vislumbrar o seu funcionamento e corroborar e compreender melhor aquilo que a gente viu na aula passada sobre o processamento de emoções e de memórias, o quanto as emoções e memórias são importantes para o processo de tomada de decisão, de ação efetiva, como funciona o pensamento, em que bloco cerebral ele está presente, enfim, a gente vai entender tudo isso aqui. A gente começa olhando para o cérebro, para o conceito de cérebro trino, trino 3, né? O cérebro dividido em três partes funcionais principais. Claro, o cérebro ele é dividido em diversas partes funcionais, mas a gente vai olhar pela perspectiva do cérebro trino para entender as suas macrofuncionalidades, ok? E o Paul MacLean, um americano, médico neurocientista americano, ele traz esse conceito, ele solidifica, consolida esse conceito de cérebro trino para a gente, no livro The Triune Brain in Evolution, tá? O que ele vai dizer para a gente? O que ele vai consolidar para a gente, tá? A funcionalidade do cérebro pode ser percebida em três blocos, em três lugares específicos do cérebro, tá? Então aqui a gente tem os desenhos do cérebro para a gente ter mais ou menos claro essa dimensão de funcionalidade, de localização de onde essas funcionalidades acontecem, tá? Então a gente tem o cérebro reptiliano, que é o cérebro, como o próprio nome diz, como o próprio nome sugere, tem uma função mais intuitiva, mais de sobrevivência, relacionada aos instintos e às funções vitais e à sobrevivência. Então, quando a gente pensa em respiração, batimentos cardíacos, movimentos peristálticos, todos esses comportamentos do corpo humano, eles são controlados por essa parte do cérebro chamado cérebro reptiliano, que é a parte do tronco encefálico e do início da caixa encefálica do cérebro, tá? Bem na conexão entre a espinha, a medula espinhal e o encéfalo, que é a grande caixa cerebral, tá? Aqui do lado a gente tem um desenho dessa estrutura para a gente entender do que a gente está falando. O sistema nervoso central, ele é dividido em encéfalo, que é essa grande massa cerebral, o encéfalo e o cerebelo, que é essa cebolinha que fica atrás do encéfalo, tá? Responsável por toda a parte de equilíbrio, movimentação e etc. E ele se reestrutura, ele continua a sua estrutura pela espinha, pela medula espinhal, ao longo da coluna, que é a estrutura que vai receber das estruturas do corpo, dos nervos do corpo, os nervos sensoriais do corpo, que capturam as informações do ambiente externo. A espinha, a medula espinhal é a estrutura do sistema nervoso que vai receber essas informações e levá-las até o encéfalo, até essa caixa cerebral responsável por todos os processos de interpretação do estímulo e coordenação da devolutiva, tá? Então, o cérebro reptiliano, a sua funcionalidade, ela acontece nessa conexão nessa introdução do encéfalo
com a medula espinhal, nessa estrutura, tá? Depois a gente vai ter o sistema límbico, que é uma das partes desse cérebro trino. E o sistema límbico, ele é uma estrutura que fica dentro do encéfalo. Ele é uma estrutura menor do cérebro, ele fica dentro do encéfalo, essa caixa cerebral, ok? E ele é responsável por esse segundo estágio de processamento de informação, que é o estágio conectado com as emoções, memórias, aprendizados e indicação de ações de rápido comportamento. Tá? Então, tudo que a gente viu na aula passada sobre luta e fuga, aprendizado, acesso a memórias conectadas a emoções para tomadas de ações rápidas, tudo isso que determinou, que caracterizou o nosso processo evolutivo ao longo dos 5 milhões de anos de evolução do cérebro, tudo isso acontece nesse sistema límbico, tá? Com as suas especificidades e partes responsáveis por cada um desses processamentos, ok? E, por fim, o córtex cerebral, que é todo esse arcabouço de estrutura que de fato, constrói o encéfalo. A gente pensa em cérebro, a gente está pensando no encéfalo e, consequentemente, no córtex cerebral, que é dividido em lobos. Cada lobo cerebral tem a sua funcionalidade. Mas, na prática, a grosso modo, o córtex cerebral ele é responsável por todos os processos de cognição, de interpretação dos estímulos externos, então, visão, audição, paladar, operações como fala e etc., tá? E todos os processos de aprendizado sobre o ambiente acontecem no córtex. Tá? Então, essa estrutura é bem importante para a gente ter essa percepção de evolução do cérebro e de comportamentos a partir dessa divisão. Então, você tem um comportamento mais instintivo, de operação para fazer o organismo acontecer de fato e agir de maneira rápida, intuitiva. Você tem um sistema que processa emoções e memórias para ajudar nesse processo de ação rápida. E você tem uma estrutura mais sofisticada que olha para cognição, planejamento, pensamento, interpretação e análise do ambiente externo, que também tem uma operação muito próxima com o sistema límbico, obviamente, porque ele realiza o aprendizado sobre um comportamento que se conecta com o cérebro a partir da emoção daquele comportamento e que vira uma memória posteriormente, tá? Quando a gente olha para o cérebro reptiliano, que é essa primeira estrutura, a gente está olhando de fato para um processo onde esse cérebro reptiliano é responsável pelas funções vitais do organismo, de novo, respiração, os batimentos cardíacos, tudo aquilo que eu faço sem precisar de fato pensar. Tudo que eu faço para garantir que o meu organismo funcione de maneira efetiva, né? Então, a respiração, e a respiração ela é um elemento importante depois para a gente pensar cognição. A respiração é o único comportamento vital que, se a gente quiser, a gente tem, de fato, controle racional. Você consegue pensar e controlar a respiração. Batimentos cardíacos, você não consegue fazer esse controle. Ou movimentos peristálticos do intestino, por exemplo, você não consegue ter esse controle. Então, alguns movimentos vitais do organismo que são operados pelo cérebro reptiliano, né, que são fundamentais para a sobrevivência e operação do organismo, em algum momento a gente consegue trazer esses movimentos para o consciente e a gente consegue operar conscientemente sobre isso. Mas veja como é interessante você perceber essa relação de inconsciente e consciente na respiração, porque essa é exatamente a relação de comportamento para o todo do humano. Porque a fração que você consegue ter consciência na respiração, ela é muito pequena perto de todo o processo inconsciente da respiração ao longo da sua vida.
A gente passa muito mais tempo respirando sem pensar no processo de respiração do que respirando pensando no processo de respiração. Então, essa é um pouco a proporcionalidade que a gente tem em relação aos nossos comportamentos no dia a dia, quando a gente pensa em inconsciente e em consciente. Tá? Nas próximas aulas a gente vai se aprofundar nesses conceitos de inconsciente e consciente, mas olha como aqui a gente já tem um paralelo interessante para a gente compreender o impacto e a importância do inconsciente nos nossos processos de comportamento e de tomada de decisão. Tá? Então, quando a gente fala de cérebro reptiliano, a gente está falando disso, a gente está falando em comportamento dos 4 comportamentos de sobrevivência que garantiram a nossa sobrevivência nos ambientes até aqui. São os 4 Fs que a gente fala em inglês, né? Que é o fight, flight, feed. E aí vocês estão lendo essa outra palavra aí que é um palavrão em inglês, eu não vou falar aqui, mas vocês sabem do que se trata. Só para a gente entender que o cérebro reptiliano ele atua no comando de ação, olhando para essas quatro atividades que são fundamentais para a sobrevivência. Então, a luta ou fuga, quando a gente está falando desses processos de sobrevivência, pensando que a gente está num ambiente cercado de predadores, e aí, quando eu encontro um predador, um leão, como a gente falou no exemplo da aula anterior, e aí, eu luto ou eu preciso fugir, preciso correr? Então, eu não posso pensar muito sobre isso. Então, esse condicionamento de luta e fuga, ela tem que ser intuitiva. Intuitiva, construída pelos meus processos de resgate das memórias e emoções de experiências parecidas passadas, que estão na minha memória, que aí o processo da ação intuitiva, ela é condicionada a partir do cérebro reptiliano. Ele já está pronto para operar quando a situação acontece, sem precisar pensar, tá? A alimentação, eu preciso buscar me alimentar para sobreviver, e aí esse processo ele é também totalmente inconsciente, intuitivo, e a reprodução. A reprodução ele é uma ação que garante a sobrevivência da espécie. Eu preciso levar a informação genética para frente. Eu faço isso através de reprodução. De olhar para esses elementos de motivação, a gente vai ver lá na frente a questão da dopamina. Dopamina, que é um neurotransmissor do prazer, do bem-estar, muito falado hoje, né, nas redes sociais, etc. A dopamina, ele é um neurotransmissor que ajuda muito a gente nesses processos intuitivos de se movimentar, né, de buscar se reproduzir, de buscar se alimentar, de buscar a luta, de efetivar a luta e a fuga em situações de perigo e de necessidade. Então, ele funciona como esse elemento motivador. Claro, num período onde você não tinha muitos estímulos para condicionar o prazer, ele funcionava super bem. O problema é que a gente vive hoje numa sociedade que hiperestimula o nosso cérebro pela busca de prazer com outros estímulos além desses, que isso acaba virando uma questão a ser pensada e discutida na nossa sociedade, na contemporaneidade, tá? Então, o cérebro reptiliano é esse cara que vai garantir a nossa sobrevivência intuitivamente, tá? A gente vai para o sistema límbico, que é o sistema que está relacionado com todos os processos de emoção, de compreensão da emoção, de registro das emoções e das memórias, como eu processo as memórias, tá? Então, o sistema límbico, ele tem 2 estruturas muito importantes para a gente, ele tem mais estruturas, mas 2 aqui são muito importantes, e uma terceira estrutura, que é uma estrutura do córtex, mas que opera diretamente no sistema límbico, ok? Então, a primeira estrutura é a amígdala, e aí eu não estou falando da amígdala glândula, nosso cérebro também tem uma amígdala que chama amígdala cerebral, e ela é responsável por por trazer para a gente, por nos trazer essa sensação do perigo, do ímpeto da luta e fuga, medo, ansiedade, controlando as diretrizes fundamentais para a tomada de decisão. Então, todos esses elementos que são fundamentais de comportamento, que são fundamentais para a nossa sobrevivência intuitivamente, eles são operados e processados
pela amígdala. Então, se eu tenho que tomar uma decisão de luta e fuga, é a amígdala que vai processar essa informação, resgatando a ideia das memórias e das emoções condicionadas a essas memórias, e tomar a decisão se eu devo lutar ou fugir, e mandar o cérebro reptiliano coordenar a ação, tá? Então, ele é uma chave de conexão entre esse resgate das memórias e das emoções armazenadas nas minhas memórias, tomada de decisão sobre o que devo fazer e condicionar a ação de maneira efetiva, tá? E aí elementos como medo e ansiedade operam aqui, porque medo e ansiedade ajudam nos processos de movimentação, de ação, de transformar uma tomada de decisão em ação. Se eu sinto medo, a amígdala ajuda no processo de liberar os hormônios e neurotransmissores que vão fazer a gente sentir medo e ansiedade, para contar para o cérebro reptiliano qual que foi a tomada de decisão que ele teve sobre a luta e fuga, fazer com que o cérebro reptiliano coordene a ação, de fato, da luta ou da fuga para a nossa perna correr, tá? Então, tudo isso acontece e é operado no sistema límbico e na amígdala. O hipocampo é uma segunda estrutura do sistema límbico, que é o responsável pelo processamento de memórias recentes, conhecidas como memória de trabalho, tá? Então, eu preciso entender quais são as memórias que estão os mais disponíveis possíveis para que eu consiga tomar essa decisão sobre lutar ou fugir. Então, quanto mais acessível a informação, mais rápido eu tomo a decisão e mais rápido eu opero. Então, o hipocampo é uma estrutura que ajuda a gente tanto no processamento das memórias, quanto no resgate das memórias também, no acesso a essas memórias, tá? E a ínsula, que é uma estrutura que faz parte do córtex, ele tem total impacto no sistema límbico, porque ele vai subjetivar a emoção, tá? Então, e as sensações que o ambiente externo traz para mim. Quando eu sinto frio, por exemplo, frio é uma sensação fisiológica, não um sentimento. Frio é uma sensação fisiológica. Então, a ínsula, uma das ínsulas vai codificar essa informação de frio. A outra ínsula, estou falando de ínsula anterior e ínsula exterior, vai subjetivar essa informação de frio. A frio me causa raiva, me causa medo, por exemplo. Então, esse processo de sentir a fisiologia e subjetivar, dar uma qualidade a essa sensação, é realizado pela ínsula. E é uma estrutura que está no córtex, mas, como a gente está falando de processamento de emoção, ele tem impacto direto no sistema límbico também. Ok? Córtex cerebral. Córtex é essa estrutura do encéfalo que a gente conhece como cérebro, tá? Dividido em lobos, né? Se você vê essas curvinhas, tá? A gente tem aí cinco lobos principais, tá? Essas duas estruturas pretas são os olhinhos, então é como se eu estivesse vendo os olhos, e essa parte da frente, em cima dos olhos, é a primeira estrutura, que é o lobo frontal, o córtex pré-frontal, que é responsável pela cognição, pelo planejamento, os controles executivos, e também tem impacto muito grande nos processos de criatividade, nos processos de construir coisas novas, tá? A gente vai falar de criatividade lá na frente. A gente tem o lóbulo motor, que é responsável pelo planejamento de ações e os movimentos mais conscientes. O lobo parietal, que é responsável pela codificação e decodificação, né? Do tato, das sensações de dor e de temperatura. O lobo temporal, que ele está mais na parte de baixo, responsável pela audição, também pelos processos de fala, de comunicação e de escrita. E atrás a gente tem o lobo occipital, que é responsável pela visão. Então, o que o nervo óptico capta de luminosidade, a interpretação e a visibilidade disso acontece aqui atrás do cérebro pelo lobo occipital, tá?
Então, essa é a estrutura do cérebro. Então, é super importante ter essa percepção desse cérebro trino, de como os processos de racionalidade, pensamento são separados dos processos de emoção e de memória, e como eles são separados dos processos de ações mais intuitivas. Então, isso é importante para a gente entender num processo de compra, por exemplo, qual desses sistemas, qual dessas áreas são mais ativadas num processo de percepção de comunicação, foco e atenção em uma comunicação de marca, construção de conexão emocional, ativação de aprendizado sobre aquilo que a marca quer me ensinar, construção de memórias, e aí, obviamente, nas tomadas de decisão e na transformação disso em ação, né? Qual parte do cérebro é responsável por todos esses processos? Coisa importante é, o cérebro trabalha de maneira uniforme, todas as partes funcionam em conjunto para, enfim, construir essa relação do ambiente externo com o ambiente interno, para os processos de interpretação e significação de marcas, que a gente está falando aqui nesse curso, mas a gente pode olhar para algumas áreas específicas e entender qual área tem mais relevância e significância, relevância e de fato, ação em cada um dos momentos de operação desses estímulos externos para o nosso comportamento. Tá? Então, criatividade é um exemplo. A criatividade, ela tem uma operação muito grande no lobo frontal, porque eu preciso de pensamentos. Ao mesmo tempo, ele também opera no hipocampo, porque a criatividade ele é um mix de informações, onde eu então preciso da operação de memórias, do resgate de memórias, para associá-las e construir algo novo, por exemplo. Então, entender quais são os pontos mais importantes em cada funcionalidade ajuda a gente a entender, olhando para o espectro de negócio, para o espectro de construção de marca, qual das áreas do cérebro mais tem relevância em cada um dos processos de negócios e de vendas e de construção de marca, ok?